Bom dia, povo de Deus! Que alegria estar com vocês neste dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Hoje, terça-feira, 6 de janeiro de 2026, estamos nós aqui no Sorrindo para a Vida, ajudando você a sorrir ainda mais, acreditando que Deus tem sempre um grande propósito para mim, para você, para todos nós. É sempre uma alegria estar com o povo de Deus através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Então, eu quero acolher você que nos acompanha pela TV, pela internet, também pela Rádio Canção Nova. Todos vocês que estão aí acompanhando pelo YouTube, várias pessoas que eu vou conhecendo, que eu vou encontrando aí nos dias em que eu estive 10 dias de férias, graças a Deus. Muitas pessoas falando, olha, eu acompanho Sorrindo para a Vida pelo YouTube, porque onde eu vou eu levo o meu celular e aí eu quero dizer para você, seja bem-vindo você que acompanha pelo YouTube, seja bem-vindo também você que pode acompanhar pela TV Canção Nova e você que vai nos ouvindo pela Rádio Canção Nova. Olha que alegria, a Canção Nova tem tantas formas e meios para que você receba a graça de Deus logo cedo aí na sua casa. Quero também dizer a você que nós estamos no inicinho do ano. O início do ano é um tempo onde nós precisamos refletir e olhar para dentro de nós, buscar ali aquilo que é bom, apresentar ao Senhor aquilo que já está bom, mas também perguntar a Deus, Senhor, o que mais eu posso melhorar? O que mais eu posso fazer para que este ano seja um ano ainda melhor do que 2025 na minha vida? Eu tenho feito isso todos os dias da minha vida. E convido você agora, a partir de hoje, você que é telespectador, você que é ouvinte do nosso sistema Canção Nova de Comunicação, tenha certeza de que dias melhores, situações boas, uma vida nova que nós tanto queremos. Final de ano a gente sempre fala isso, né? Eu desejo uma vida nova, eu quero uma vida nova, eu quero transformação para o ano vindouro. Mas para que a vida nova aconteça, para que o ano seja verdadeiramente novo, eu preciso mudar as minhas atitudes. Então, eu convido você a fazer essa reflexão, desejando mesmo permitir que o Senhor mude tantas situações na sua vida. Eu sou Elisângela Borges, sou missionária da comunidade Canção Nova e é com grande alegria que hoje nós estamos aqui na bancada do Sorrindo para a Vida, para que você possa sorrir para a vida, sorrir para Deus, lembrando-se de tudo aquilo que Ele tem feito de bom para você também. Aqui, graças a Deus, na Canção Nova, nós dizemos que ninguém é bom sozinho, e não é mesmo. Então, a nossa bancada está completa, graças a Deus. Hoje estamos aqui com a nossa irmã Dauana, nossa ministra de música, primeira vez um Sorrindo para a Vida. Bem-vinda, Dauana. Obrigada, Elis. Deus abençoe. É uma bênção, uma honra estar aqui. Vamos juntos sorrir para a vida, cantar, acolher aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã através da palavra. Amém. E o nosso querido maestro, aquele que está aqui, você muda a bancada, mas ele não, né? Muda tudo, só fica eu, né? Isso mesmo. Eu e o Márcio, né? O Márcio de vez em quando tá, mas geralmente fica mais eu aqui. É isso aí. Ô Márcio, você veio me salvar hoje aqui, viu? Fiquei até preocupado, viu? Pessoa que ia ser só feminino a bancada hoje. Ó, tô indo embora, manda chamar a Luciana Senta. É um prazer estar aqui, seja bem-vinda, primeira de muitas. É isso aí, bom dia, família Canção Nova. Obrigada, Sapo. Agora o nosso querido irmão Márcio. Márcio, para mim é uma alegria muito grande estar ao seu lado, meu irmão. Bom dia, querida. Você sabe como você é uma referência para mim e para tantos. Muito obrigado. Você é uma grande bênção para tanta gente, mas especialmente para os seus irmãos aqui na comunidade. Amém. Coisa boa ouvir isso. Imagina você começar o seu dia ouvindo um agradecimento como esse. Eu peço a Deus que te abençoe. Amém. Acolho com muita gratidão isso que você está dizendo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Como é bom estar entre irmãos, aqui nessa bancada nós temos essa oportunidade. Aqui é a Dauana, nosso irmão, o Sapo também, consagrado no segundo elo, Márcio Mendes, que graças a Deus vocês conhecem muito bem, que tem trazido a palavra, refletido. Já teve um tempo, Márcio, que eu orava pedindo a Deus, Senhor, me dê uma porção do Teu Santo Espírito, como o Senhor deu ao Márcio Mendes. Senhor, eu quero ser como ele, eu quero ter essa porção, esse entendimento
da palavra como ele. Que ele te conceda muito mais. Amém. 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 Gratidão. E claro, conosco aqui mais uma irmã, né? O Sapo falava do trio aqui, de mulheres. Flávia Soares conosco, essa irmã que é muito querida ao meu coração. A Flávia teve um privilégio de ser minha última irmã de quarto. Casei, Elisa, gente. Depois dela, só o Paulo César, né, meu esposo? Bem-vinda, Flávia, minha querida. Que bom estarmos juntas hoje aqui nessa bancada, sorrindo para a vida. Obrigada, Elisa. Bom dia. Bom dia a você que está conosco aí na nossa TV, Rádio Canção Nova. Márcio Mendes, para mim também é uma satisfação, uma alegria. Que Deus te abençoe. Obrigada pelo dom doado no Carisma Canção Nova, por tudo que você também nos oferece. Dauana, bom dia. Bom dia, Sapo. Flávia. E que bom, minha gente. Já começamos a sorrir para a vida e entregar o nosso dia, a nossa vida. Para mim tem sido uma experiência muito interessante estarmos sorrindo para a vida, porque o nosso dia começa um pouco mais cedo e vai aquela agitação, mas com esse movimento, essa disposição de deixar o Senhor também nos conduzir e fazer novas todas as coisas. E o nosso programa começa com testemunhos, com doações, com a sua participação. Mande no YouTube, como a Elisa falou para nós, YouTube Canção Nova. Também no nosso Instagram, @sorrindopravida_cn, lá no direct ou nos comentários. Daqui a pouquinho nós vamos postar a nossa fotinha lá, você pode colocar os seus comentários, o seu testemunho, de onde você nos acompanha, sua intenção de oração, a sua história, conte para nós, assim como também mandar o seu e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. Mande o seu e-mail para nós queremos conhecer a sua história, porque isso é o alimento da nossa vocação. E olha, nós já recebemos aqui também uma doação que veio de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. São roupas femininas. Ela pediu para não falar o nome, mas a doação, uma parte dela está aqui do meu lado. Olha aqui, minha gente, vou colocar aqui em cima só para vocês verem que a Canção Nova, incrivelmente falando, vocês não verão outra TV, outra emissora mostrando um saco de doação de roupas que se transformará em dinheiro, em valor, e fará com que almas sejam salvas. Além desse aqui, tem outros ali dentro. Aí, de repente, você está me perguntando assim, mas Flavinha, vocês recebem roupa também? Roupa usada, pode ser roupa usada, pode ser nova. De repente, você está fechando aí uma confecção, quer doar para a gente? Você pode levar ou em uma das nossas casas de missão, caso tenha Canção Nova pertinho de você, para o nosso bazar, ou vindo para um acampamento, faz a sua mala, faz a mala de doação para a Canção Nova e entrega para o nosso bazar. Onde é o nosso bazar? É ali do lado da acolhida. Se caso estiver fechado, você já deixa na acolhida tanto a sua doação para o bazar, quanto o seu artesanato, o que você trouxer, o que você doar, com certeza se transformará aí em salvação de almas. A minha produtora querida Giovana, ela disse que já está a fotinha lá no nosso Instagram, você já deixa os comentários, você já fala conosco, você já vai também partilhando aí os seus motivos de sorrir para a vida. Elisângela, daqui a pouquinho eu trago o nosso testemunho, porque tem uma história tão linda hoje também, já para começar o nosso programa, porque todos os dias a palavra é proclamada e todos os dias ela realiza milagres, né, Márcio? Todos os dias. Todos os Onde dias. a palavra de Deus ela é proclamada com fé e alguém com fé acolhe esta palavra, ela realiza verdadeiros milagres. E quando eu digo milagres, são situações comuns, corriqueiras, mas que para aquela pessoa que recebeu, simplesmente transforma completamente a vida desta pessoa. Mas também estou falando de milagres que são situações impossíveis de serem obtidas humanamente, mas que pela intervenção de Deus, aquela graça é concedida, aquele bem acontece, aquela transformação se dá por causa da graça de Deus, se dá pela força do Espírito Santo. Então, se tem palavra de Deus proclamada e se tem um coração que se abre com fé para recebê-la, tudo é possível. Então, louvado seja Deus por todos aqueles, Flávia, que estão se achegando ao Sorrindo para a Vida nesta manhã, com seu coração esperançoso, esperando de Deus não somente coisas importantes e não somente coisas grandiosas, mas esperando de Deus tudo, porque o Senhor tudo pode em nosso favor.
Então vamos sim, vamos ouvir e colher também os testemunhos, não é? Daquilo que um coração aberto recebeu da graça de Deus pela palavra proclamada. Hoje o testemunho vem lá do sul do Brasil, é de Santa Catarina. O nome dela é Amanda. Olha que linda, Elisa. Quero partilhar um pouco do que o programa Sorrindo para a Vida tem significado para mim. Há aproximadamente 1 ano e 4 meses eu retornei para a Igreja Católica. Antes eu era de uma outra denominação evangélica. E quando eu voltei para a casa do Pai, eu cheguei cheia de feridas, dúvidas e medos. Um dos meus grandes refúgios nesse processo foi justamente o Sorrindo para a Vida. Para mim, não há nada mais precioso do que escutar a palavra de Deus. Amém. É muito bom poder ouvir, aprender, crescer, aprender a orar, aprender a me portar. Achei fantástico isso. E também me sentir acolhida. Sinto que Deus tem me lapidado profundamente através deste programa. Depois da Santa Missa, um dos compromissos mais importantes da minha semana e do meu dia, quando eu me programo, é assistir ali o Sorrindo para a Vida. Porque é aí com vocês que o meu coração tem sido curado de coisas que eu nem imaginava e que ainda precisavam de cura. Quero agradecer por tudo, peço a Deus que um dia eu possa me tornar uma sócia, pois o meu desejo é ajudar esta obra, mesmo na mesma proporção em que ela me ajuda. Sempre que eu posso, eu continuo. Muito obrigada por tudo. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ontem eu tive a oportunidade de colocar ali nas redes sociais, no meu Instagram, algo da palavra de Deus sobre as perturbações que muitas pessoas vivem. Tem muita gente que é perturbada nos seus pensamentos, que é perturbada nos seus sentimentos, que não consegue controlar aquilo que está dentro de si e precisa de ajuda. E a palavra de Deus dá luz para isso, nos orienta o que fazer, e foi justamente essa partilha de ontem. O que é que você pode fazer quando você percebe que você não controla o que vem na sua mente, no seu coração? E quanta gente comentou, partilhando as suas dores, as suas tristezas, as suas frustrações, pensamentos que brotam dentro do seu coração e que causam todo esse dano, mas também situações externas, em relacionamentos de gente próxima, gente de família, mas também amigos ou conhecidos, que causam esses transtornos e que abalam a vida das pessoas. E uma das coisas mais bonitas que eu vi ali nos comentários foi a quantidade de gente testemunhando também como Sorrindo para a Vida, por causa da palavra de Deus, foi remédio, foi saída. Está lá, se você quiser, depois é só você acessar. Marcio.mendescn no Instagram. O endereço, né? @marcio.mendescn. Muitas pessoas partilhando como é que conseguiram sair desse buraco escuro através da palavra de Deus. E um punhado de outras recomendando. Assista o Sorrindo para a Vida, né? Ontem eu tive a melhor divulgação. Melhor divulgação. Ontem eu tive a oportunidade de ler todos, li todas as partilhas, respondi cada uma delas, porque Deus também nos dá essa graça, né? De entrando na intimidade dos irmãos, poder interceder por eles. Eu acho que vale a pena depois você dar uma passadinha lá e você ouvir esta palavra, ouvir esta mensagem, mas correr também ali os testemunhos que foram trazidos. Então marca aí depois para você seguir também, marcio.mendescn no Instagram. E o Sorrindo para a Vida foi o campeão de indicação, tá? Como um remédio para o coração, um remédio para esses pensamentos perturbados. Remédio diário, né? Sua dose diária de fé. Dose diária. Márcio, eu fico muito feliz em ouvir você dizendo isso, porque de fato é o que eu ouço, onde quer que eu passe. Eu, graças a Deus, morei 13 anos na Missão de São Paulo, 3 anos em Curitiba, e sempre estou em contato com o pessoal de lá. E também, indo agora de férias, eu até falei, né, no dia que eu estive aqui no Sorrindo para a Vida, aqui nas mídias sociais, da minha prima,
que não buscava Deus, que não tinha nenhum contato com Deus, porém, uma amiga dela apresentou o Sorrindo para a Vida. E aí, ao ver a mudança na vida da minha prima, o irmão dela, o Haroldo, veio passar a virada de ano aqui sozinho, ele, a esposa e o filho. Nem eu estava aqui na Canção Nova, não estava em Goiás. Por quê? Porque ele fez uma experiência desse Deus vivo e vivido na vida da irmã. A partir do que ele viu a mudança na vida da Adriana, a irmã dele, ele também começou a buscar ainda mais a Deus e a acompanhar o programa Sorrindo para a Vida todos os dias. Olha. E ele é caminhoneiro, então ele vai no caminhão ouvindo, às vezes assistindo, onde pega de um jeito ou de outro, mas fiel ao Sorrindo para a Vida. Porque esse programa, de fato, ele tem uma característica muito profunda que toca mesmo os corações, Márcio. Como para nós faz bem. Para mim, o tempo que eu tenho, às vezes, nesse período de férias, nós, mães, ficamos em casa, trabalhando em home office, eu estou ali no Sorrindo para a Vida, ouvindo as suas partilhas, né? Que tem nos ajudado tanto. E toda a vivência aqui nessa bancada, que é muito boa, porque, às vezes, a pessoa pensa que TV é só aquela seriedade, é só aquela coisa quadradinha, mas na Canção Nova é diferente, porque que nós somos uma TV completamente católica, 100% evangelizadora, onde nós levamos os valores, os princípios morais da igreja e também a partilha de tudo aquilo que é o nosso manual, que é a palavra de Deus. Que o Márcio e outros que vêm aqui, mas especialmente o Márcio, né, que está sempre, que é a pessoa oficial aqui do programa, na partilha da palavra, como isso tem tocado os corações, como isso tem feito bem às pessoas e principalmente à minha alma. Legal. Graças a Deus. Então, aqui a gratidão a você mais uma vez. Que você colocando, né? É bom essas partilhas para que você que nos acompanha entenda, pelo menos em parte, como é que é vivido aqui na Canção Nova. Tem grupos que fazem televisão, não é? Nós na Canção Nova, nós não fazemos televisão, nós fazemos evangelização através da televisão. Nós fazemos evangelização através da rádio. Nós fazemos evangelização através da internet. Por isso que a gente não segue, muitas vezes, os padrões normais de uma televisão, de uma rádio e até de certos movimentos na internet. Porque não são esses modelos que ditam as regras para nós, gente. O Evangelho. É o Evangelho, não é? O Evangelho dita as regras. E a gente usa esses meios para que a palavra de Deus possa chegar a muitas pessoas. Então, por isso, você vê uma TV como a Canção Nova, depois de tantos anos, ainda muito simples nos seus cenários, muito simples na sua maneira de apresentar, doações de roupa. Por que nós não mostraríamos? Essa é a nossa realidade, não é verdade? Por isso, você vê que nós temos apresentadores oficiais, como você acabou de dizer, mas todos podem exercer essa função, ocupar este lugar para levar a palavra do Senhor, para testemunhar as maravilhas de Deus, não é? Então, é um padrão completamente diferente, muitas vezes um padrão que o mundo não consegue engolir, que diz assim, imagina fazer televisão desse jeito, mas como a pessoa disse que está indo pela primeira vez na televisão apresentar o programa, não é? Como é quem em sã consciência coloca uma pessoa que nunca esteve na televisão para apresentar ou participar de um programa de grande audiência? Pois é, nos padrões do mundo isso não cabe, mas nos padrões do Evangelho é assim que se faz. Porque a gente não representa papéis, né? Ou pelo menos não deveria representar papéis, ficar interpretando, fingindo aquilo que não é, não é? Nós somos testemunhas do amor de Deus, testemunhas do nosso Salvador Jesus. Por Ele nós damos a nossa vida pela evangelização e vamos onde o Senhor nos quiser. Não é? Onde Deus quiser nos levar, nós iremos. Seja num tipo de trabalho, seja num tipo de programa, não é? Mas muitos Deus chamou aqui na Canção Nova, outros estiveram aqui na Canção Nova por um tempo e o Senhor os levou para outro lugar. O mais importante é
entregar a vida ao Senhor Jesus. E quando isso acontece, os testemunhos vêm naturalmente, os relatos se multiplicam, porque é o Senhor agindo no meio de nós. Bonito, né? Então, você que está já aí envolvido e dizendo, nossa, é isso mesmo. Então, toma nota aí também da palavra de Deus, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar a ela, né? Daniel capítulo 6, versículos do 15 ao 24. Daniel capítulo 6, versículos do 15 ao 24. Já abra a sua Bíblia, já deixa aí separada essa passagem, porque Deus quer nos falar por meio dela também. Márcio, nós temos também a frase do dia, que é a frase do nosso pai fundador, que é um alimento para a gente todos os dias. Nosso pai querido, que conhecido até mesmo como o Padre Jonas da Bíblia, não é? Aquele padre apaixonado pela palavra de Deus e assim fecundou em nós esse amor pela palavra, nós queremos fecundar em cada um também, com a graça de Deus. E o Padre Jonas sempre nos convidou a ser santos, sempre nos disse da importância da santidade. A frase de hoje vem dizer disso. Digo a você que preste atenção, se possível, tire uma foto, um print aí da tela, a hora que aparecer a frase, para que você possa repostar, para que você possa estar olhando e também desejando viver aquilo que essa frase vem nos convidar. Quero ser santo, eu só posso ser santo, pois quem não é santo acaba sendo nada. Padre Jonas Habib. Vou repetir mais uma vez. Quero ser santo, eu só posso ser santo, pois quem não é santo acaba sendo nada. Padre Jonas Habib. Amém. Que essa santidade, que esse desejo de santidade possa agora inundar a nossa mente, o nosso coração. O mundo tem nos oferecido tantas propostas, mas como eu dizia no início do programa, é tempo de refletir aquilo que nós queremos para esse ano. Nós muitas vezes dizemos que queremos ser pessoas novas, mas continuamos com práticas antigas, práticas velhas, práticas que não nos levam a um bom caminho. Então, que essa frase motive a mim e a você para que nós possamos desejar a santidade em todo o tempo. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, nós queremos te adorar nesse dia de uma forma muito mais profunda do que ontem. Senhor, nós nascemos para te adorar, para te glorificar, para te buscar. Conceda-nos a graça de a cada dia sermos adoradores.
verdadeiros adoradores, aqueles aos quais o Pai procura. Que o Senhor nos dê a graça de que neste ano nós todos estejamos aos teus pés. Que nós possamos priorizar o nosso tempo na sua presença. Para te adorar, para te glorificar, para te bendizer, para reconhecer a sua grandeza, a sua realeza, Senhor. Conceda-nos a graça de abandonar o nosso coração em adoração ao Senhor. Que nosso coração possa desejar a sua presença em todo o tempo. Eu peço, Senhor, que tire de nós toda distração. Muitas vezes nós perdemos tempo com tantas coisas que nos esvaziam e que vai nos tirando daquilo que é a sua proposta, daquilo que é o seu propósito sobre nós. E depois nós ficamos sofrendo, sem saber onde foi que erramos. Mas quando nós somos reconduzidos à sua santa presença, quando nós estamos aos teus pés, te adorando, te glorificando, a nossa vida vai ganhando um novo rumo. E é esse novo rumo, Senhor, que eu te peço, para mim, para todo o corpo Canção Nova, mas de forma especial para todos aqueles aos quais nos acompanham nesta hora. Que o Senhor venha possuir o coração de cada um de nós. E que nós possamos verdadeiramente adorá-lo em espírito e em verdade. Que este seja o ano da adoração. O Senhor havia colocado isso no meu coração e eu nem imaginava que cada ano ia trazer essa música. Que este é o ano da adoração. Então que eu e você possamos nos voltar cada vez mais ao sacrário, à presença do Senhor, adorando Ele todos os dias, o maior tempo possível que nós conseguirmos. Gastar o nosso tempo na presença do Altíssimo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode ir abrindo a sua Bíblia. Daniel capítulo 6, versículos do 15 ao 24. Você que está chegando agora, acabou de sintonizar, está se perguntando qual que é a palavra, então já vai abrindo aí sua Bíblia. Daniel capítulo 6, versículos do 15 ao 24. Enquanto você abre a Sagrada Escritura, aproveito aqui para fazer um convite para você. Porque todos os dias aqui no Sorrindo para a Vida nós mergulhamos na Palavra de Deus. Mas em 2027, em maio, na saída dia 11 de maio, nós estaremos indo à Terra Santa. O lugar onde tudo que nós lemos na Palavra de Deus aconteceu. E nós vamos ter a oportunidade em 2027 de estar no dia de Pentecostes, no lugar onde o Pentecostes aconteceu, para nós clamarmos por um derramamento do Espírito Santo na nossa vida, porque isso muda tudo, gente. Pela primeira vez também nós teremos a oportunidade de realizar, porque a gente peregrina durante o dia, não é? Então, à noite, os lugares de visitação são fechados, justamente porque é noite, não é? Mas nas noites, nós teremos a oportunidade de viver pela primeira vez um cerco de Jericó em Jericó. Porque a Terra Santa é um lugar para se visitar, mas também é um lugar para se rezar. Nós precisamos rezar a Terra Santa, trazer para dentro do nosso coração aquela experiência, aqueles lugares por onde passou nosso Senhor. Então, por isso a gente tem avisado com tanta antecedência, porque com antecedência nós podemos nos preparar para irmos tranquilos, para irmos com calma, para termos ali os melhores serviços, porque quem se organiza, não é, tem a oportunidade de fazer melhor o que vai ser feito. Então, por isso também já estou convidando você para fazer a sua inscrição, entrar em contato com a Obra de Maria pelo telefone 0, código da operadora 12, 3186 2055. Será uma peregrinação muito diferente. Inclusive porque esse roteiro que sai no dia 11 de maio,
ele está bem completo. Nós vamos visitar lugares importantíssimos que nem sempre são visitados. E você poder chegar lá e dizer: aqui esteve nosso Senhor, nesta casa Jesus dormiu, aqui foi onde ele nasceu. Você poder estar ali no Calvário, o local onde o seu sangue foi derramado para a nossa salvação. Você poder entrar no Santo Sepulcro, você saber que ali foi depositado o corpo de nosso Senhor e dali ele ressuscitou. Isso é uma experiência que muda a gente. Então, saída dia 11 de maio de 2027. Então, você tem mais de um ano aí para você se organizar. Entre em contato com a Obra de Maria para você ter mais informações, tá bom? Daniel capítulo 6, versículos do 15 ao 24, assim nos diz a palavra de Deus. Ao ouvir essa notícia, o rei sentiu-se mal e ficou preocupado com Daniel, pensando em salvá-lo. Ficou tentando livrá-lo até o pôr do sol. Mas os tais procuraram o rei para dizer-lhe: tu, ó rei, bem sabes que a lei entre os medos e persas é que um decreto sancionado pelo rei não pode ser modificado. O rei mandou então trazer Daniel para ser jogado na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu sempre cultuas, há de livrar-te. Trouxeram uma pedra para fechar a entrada da cova. Em seguida, o rei lacrou a pedra com a sua marca e a marca dos seus secretários, para que ninguém alterasse nada da situação de Daniel. O rei voltou para o palácio, ficou em jejum aquela noite, não lhe levaram as mulheres e ele perdeu o sono. No dia seguinte, levantou-se bem cedo e foi logo para a cova dos leões. Chegando à cova onde estava Daniel, o rei, aflito, gritou: Daniel, servo de Deus vivo, teu Deus, a quem sempre cultuas, foi capaz de livrar-te dos leões? Daniel falou: viva o rei para sempre. Meu Deus mandou seu anjo para fechar as bocas dos leões, e eles não me incomodaram, pois fui considerado inocente diante de Deus, da mesma forma como também contra ti, ó rei, nenhum crime cometi. O rei ficou contentíssimo e deu ordens para tirarem Daniel da cova. Quando o tiraram, não encontraram nele um arranhão sequer, pois ele havia confiado no seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois, com oportunidade, você leia o capítulo 6 inteirinho para você compreender o que aconteceu. Daniel havia se tornado um homem de referência, gente. E isso não é raro acontecer, que um homem de Deus se torne referência, porque Deus dá a ele sabedoria. A unção do Espírito Santo, ela dá juízo para a pessoa. A unção do Espírito Santo dá discernimento. Nem fiz de propósito quando convidei você para a gente ir lá para o Pentecostes, mas tudo aconteceu naquele Pentecostes. O Espírito Santo, o próprio Jesus dizia: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ele é o Paráclito, Ele é o nosso defensor. Jesus disse: quando você for levado diante de pessoas ou de autoridades para ser julgado, você não precisa premeditar o que você vai dizer, porque o Espírito Santo, na hora precisa, lhe dará a palavra exata, uma palavra de sabedoria, a qual ninguém conseguirá resistir. E foi assim com José do Egito, e foi assim com Moisés, e foi assim com Daniel,
E foi assim com Isaías, e foi assim com Jeremias, e foi assim com Elias, e foi assim com Eliseu, e nós poderíamos ir dizendo com tantos quantos foram tocados pela sabedoria divina. Só que tem uma coisa: quando uma pessoa se destaca pela prudência, pelo discernimento, pela sabedoria, esta pessoa provoca duplamente um ataque contra ela. Primeiro, porque a unção que Deus te deu provoca uma contrapartida do diabo contra você. A unção que Deus te deu incomoda as trevas. Porque o demônio, ele sabe que se ele abate você, ele não derruba apenas um, ele derruba você e todas as pessoas que te têm como referência. Então, o demônio, ele é um caçador e ele mira na cabeça. Então, ele ataca a todos? Sim, ele ataca a todos, mas ele ataca principalmente onde vai produzir maior dano. Então, por isso, ele combate ferozmente as autoridades religiosas, o bispo, o padre. A gente não tem ideia, gente, das tentações, dos ataques, das incompreensões, da pressão que um papa vive. Por isso nós precisamos rezar pelo papa. Porque o ataque do mal é contra todos, mas é sobretudo para aquelas pessoas que, ungidas pelo Espírito Santo, vão arrancando desse mundo de trevas muita gente que está perdida. Então esse é o primeiro golpe. E o segundo, quando uma pessoa se destaca ao ponto de ser um segundo depois do rei, era aqui o caso do Daniel, era um homem ouvido pelo rei, amado pelo rei, e de grande influência no reino. Isso provoca um ataque de todos aqueles que ficam carcomidos pela inveja. E o que esse povo fez? A gente tem que destruir esse camarada. Esse Daniel, a gente precisa arrasar com esse cara. O que nós vamos fazer? Se ele não tem uma vida condenável, se ele não tem nenhuma situação escandalosa que o envolva, se ele não tem o rabo preso com ninguém, como é que nós vamos fazer para a gente arrancar esse homem de lá? Porque o rei o ama, o rei o protege. Então eles tiveram uma ideia. O Daniel é de uma religião diferente, Daniel era judeu, eles tinham ali a religião própria dos persas, e eles resolveram então chegar para o rei e fazer uma proposta. Ó rei, tu és o soberano, vamos decretar um mês especial voltado para o rei, onde qualquer um que recorra à autoridade de um outro homem ou à autoridade de um outro Deus, que não seja o rei, deverá ser condenado à morte, jogado aos leões. E o rei, distraído, achou que aquilo podia ser uma coisa boa, porque o colocava em evidência e, no entanto, era uma armadilha contra o rei e contra o próprio Daniel. Assim que o rei, achando que aquilo era uma coisa boa, decretou que naquele mês todas as orações deveriam ser voltadas para o rei, e todos aqueles que precisassem de algum favor, era ao rei que deveriam recorrer. Depois disso, sacramentado pelo rei, assinado, o que foi que esses homens fizeram? Montaram guarda onde estava alojado Daniel, porque eles sabiam que, como Daniel era um homem de oração, e que ele rezava 3 vezes ao dia, que eles o fragariam em oração. E foi exatamente o que aconteceu. Eles flagraram Daniel em oração, o denunciaram ao rei e exigiram que se cumprisse o decreto, porque no decreto estava escrito que quem fosse apanhado rezando seria jogado aos leões. E aí você leu comigo. Ao ouvir essa notícia, o rei sentiu-se mal e ficou preocupado com Daniel, pensando em salvá-lo. Ficou tentando livrá-lo até
até o pôr do sol. O rei fez de tudo para libertar Daniel. Mas esses tais que trouxeram o decreto foram dizer ao rei: tu, ó rei, bem sabes que a lei entre os medos e persas é que um decreto sancionado pelo rei, nem o rei pode modificar. Não pode ser modificado, tem que ser cumprido. E a contragosto, o rei mandou trazer Daniel para ser jogado na cova dos leões. Mas quando Daniel estava para ser jogado, olha o que o rei disse para ele: o teu Deus, a quem tu sempre cultuas, há de livrar-te. Teu Deus vai te livrar, Daniel. Trouxeram uma pedra para fechar a entrada da cova, e em seguida o rei lacrou a pedra com a sua marca e a marca de seus secretários, para que ninguém alterasse nada da situação de Daniel. Não tinha como abrir aquilo sem que o rei e os secretários percebessem. O rei voltou para o palácio, ficou em jejum aquela noite. Não se deitou com mulher alguma, perdeu o sono. E no dia seguinte, levantou-se bem cedo e foi para a cova dos leões. Chegado à cova onde estava Daniel, o rei, aflito, gritou: Daniel, servo do Deus vivo. Guarde bem esta palavra. Servo do Deus vivo. Teu Deus, a quem sempre cultuas, foi capaz de livrar-te dos leões? E Daniel responde, meus queridos, que seu Deus realmente está vivo. Gente, o nosso maior tesouro é que Deus está vivo. Jesus está vivo e é o Senhor. E Daniel disse: fui jogado aqui nesta cova, inocente diante de Deus e diante de ti, ó rei. E Deus mandou um anjo para fechar a boca a esses leões, que não me puderam fazer mal algum. E quando tiraram Daniel da cova, Daniel não tinha sofrido um único arranhão. Por quê? Termina aqui dizendo, no versículo 24, pois ele havia confiado em Deus. O que nos preserva é termos confiado em Deus. E aí alguém poderia dizer assim: mas às vezes tinham alimentado os leões, às vezes aconteceu alguma coisa que interferiu, que os leões não quiseram devorar Daniel, né? Só que depois você continua a leitura da história para você ver o que aconteceu. O rei, enfurecido com o que foi feito, quando tirou Daniel, mandou jogar lá dentro todos aqueles secretários que tinham montado essa armadilha. Eles nem chegaram a tocar com os pés na cova, eles foram destroçados, foram devorados inteiramente por aqueles leões. Então não é que os leões não estavam famintos, realmente a proteção divina esteve sobre Daniel e o preservou de um dano certo. É assim com Daniel, é assim comigo, é assim com você. O nosso livramento virá pela nossa confiança em Deus. Diga: eu confio em Deus. Eu confio que o Senhor me livrará. Gente, Daniel saiu ileso porque tinha tido fé no Deus vivo. E é importante que se diga Deus vivo, porque eu até contei isso no livro infantil que eu escrevi, para vencer o medo e derrotar o dragão. Aí eu vou contando lá no que eles acreditavam, porque esse livro infantil todo rimado, ele é um reconto dessa história de Daniel. Eles acreditavam num dragão que Daniel matou. Eles acreditavam numa estátua que eles tinham lá, que Daniel despedaçou. Pode me dar. Obrigado. Não estava aqui porque eu não tinha intenção de citá-lo, mas eu tenho filhos e quando os meus filhos estavam pequenininhos, eu pensava comigo: como é que eu vou chegar mais para cá, para que o livro não me cubra, tá bom? Eu pensava: como é que eu posso ensinar essas verdades do combate espiritual, da luta contra o mal e contra as trevas, para os meus filhos, que são pequenos?
que tinha ali 7, 5 anos de idade. Como trazer isso numa linguagem que seja verdadeira, útil, que eles possam assimilar, que eles possam aplicar na própria vida, mas sem esvaziar o que conta a palavra de Deus. E olha, foi uma delícia escrever esse livro. Ele ficou divertido, rimado. Quantas crianças superaram o medo de monstro, o medo de escuro, o medo de assombração, o medo de demônio, através da palavra de Deus que foi contada nesse livro. Quantas crianças conseguiram passar para o seu quarto, dormir sozinhas, porque dormiam tardiamente no quarto do pai e da mãe. Crianças que tinham medo de ir para a escola, que todas as vezes era um chororô. É como a gente começou o programa hoje. A palavra de Deus é proclamada e os testemunhos vão chegando. Mas no livro conta o quê? Conta o que diz a palavra de Deus. Eles acreditavam em estátuas, eles acreditavam em animais. O Deus vivo deles era uma besta, para a qual eles jogavam pessoas, mas que encontrou o seu fim pelas mãos de Daniel. Só um, gente, é o Deus vivo. Só um. Só nele nós devemos crer e somente a ele nós devemos adorar. Porque naquela época era assim e nos dias de hoje também. Ainda nos dias de hoje existe idolatria, ainda nos dias de hoje são muitos os deuses que são cultuados. Mas só um é capaz de salvar. O Deus vivo que se manifestou para nós em nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e também Ele é Deus. O Deus vivo que derramou sobre nós o seu Espírito Santo para ficar conosco todos os dias, até o fim. Esse é o Deus vivo, aquele que tudo pode. E a salvação de Daniel foi não ter perdido de vista a verdade a respeito do seu Deus. Qual verdade? Ele é o Deus vivo. Entenda uma coisa: o seu Deus, meu irmão, é o Deus vivo. O meu Deus é o Deus vivo. O que quer dizer isso? Que Ele ouve, que Ele responde, que Ele se relaciona conosco, que Ele vem ficar junto de nós, sobretudo nos momentos em que nós mais sofremos. Ele é Deus que se compadece. Deus tem coração. Diz a palavra de Deus, é claro que isso é a maneira de exprimir, mas diz que Deus tem útero de mãe, que Deus se estremece de dó e compaixão em relação a nós. Sabe o que isso significa? Que nós não fomos criados e largados nesse mundo, abandonados por Deus. O Senhor está conosco. Mas nós, em nosso dia a dia, constantemente nos esquecemos do fato de que aquele a quem nós adoramos é o Deus vivo. O Senhor não se esquece de nós, mas nós nos esquecemos dele. Ou nos esquecemos que Ele é o Deus vivo. Ele é o mesmo que era há 3 ou 4 mil anos atrás, quando essa palavra começou a ser passada de geração em geração. Essa palavra que eu digo, a Sagrada Escritura. O Deus testemunhado na Bíblia há 3, 4 mil anos atrás não mudou. Ele é o mesmo. Seu poder não diminuiu. Seu poder salvador é o mesmo hoje. É o mesmo para com todos aqueles que o amam e que o servem. Você ama a Deus? Você serve a Deus? Então o poder que esteve com Daniel está com você, meu irmão. Está com você, minha amiga. Deus fará agora pelos seus. Você é de Deus? Então é por você. Deus fará agora pelos seus o que Ele já fez há 2, 3, 4 mil anos atrás. Simplesmente porque Ele é vivo, poderoso,
e amoroso para sempre. Por que Deus fará, Márcio? Porque Ele é o Deus vivo. Ele é poderoso para fazer. E tem amor suficiente para não abandonar os que o amam e os que o servem. Ele é amoroso para sempre. Sabe o que isso significa? Que o seu amor não muda, que a sua fidelidade não volta atrás. O pior erro que eu e você podemos cometer é acreditar que a fidelidade de Deus está condicionada pela nossa fidelidade. A gente pensar que Deus só é fiel se nós formos fiéis. Não, isso é você diminuir demais a Deus. Deus é o que é. E Ele é fiel. Então o que acontece quando por minha fraqueza, por me deixar seduzir pelo pecado, por uma loucura de um momento, ou por uma loucura que foi se acumulando dentro de mim no decorrer de tantos anos, por meio desses pensamentos perniciosos, quando num ato de insanidade, eu traio esse Deus, eu rompo com Ele, eu viro as costas para Ele, eu o abandono, eu sou infiel a Ele, porque cometi um pecado grave, e diante do meu pecado grave, eu não senti vontade de me reconciliar, fiquei com vergonha, fiquei desanimado, perdi as minhas forças, porque o pecado mortal, ele tem isso, ele arranca as forças da gente, a gente fica às vezes sem forças até para voltar para Deus. O que é que acontece com a fidelidade de Deus, diante da minha infidelidade, da minha traição? A fidelidade de Deus não diminui, não se retira. Ele continua sendo fiel. Deus não abandona nem mesmo os que o abandonam. Mas eu me sinto abandonado. Pois é, quem se afasta da luz fica na escuridão. Não foi a luz que o abandonou. Foi ele quem abandonou a luz. Mas ao abandonar a luz, a consequência é a mesma que se a luz o tivesse abandonado. É a escuridão. Percebe? Mas Deus me abandona? Não, não te abandona. Só que Deus não tem como ir contigo no caminho que será a sua destruição. Onde está Deus na hora que eu me perco? De braços abertos, esperando você se arrepender e voltar. Basta uma palavra sua e Ele te traz de volta, devolve a paz que você perdeu, te devolve a liberdade que você sacrificou quando andou pelos caminhos que não o contemplavam. A fidelidade de Deus para com você é para sempre. O Senhor não te deixou e o Senhor não te deixará, então você também não deixa Deus. Ah, como nós devemos confiar nele, gente. Como nós devemos confiar em nosso Senhor e em nossos momentos mais sombrios, nunca perder de vista que Ele ainda é e sempre será o Deus vivo. Agora, a hora para mim, Márcio, está a hora de escuridão, a hora de trevas, a hora mais difícil, verdade? Então agora, mais do que qualquer outra, é a hora do Deus vivo. Você precisa confiar em Deus justamente nesses momentos mais escuros, nesses momentos mais sombrios. Não perca de vista que Ele nunca deixou de ser o que um dia Ele se apresentou a você, o Deus que te salva. E se Ele é um Deus salvador, nesse momento que você está precisando de salvação, a quem você acha que você deveria recorrer? A um ser de carne, a um ser humano, que hoje te diz amém e amanhã te diz não? Gente, nós precisamos entender uma coisa: só Deus é fiel sem limites. Se você confiar no ser humano, você vai se decepcionar. E olha, quanto mais a gente está na igreja, quanto mais a gente caminha perto de Deus e com as coisas de Deus, mais a gente vai se convencendo desta verdade. Nós precisamos uns dos outros. Deus não nos fez sozinhos.
Mas quem põe a sua confiança no ser humano se decepciona. Ontem, quando eu lia lá os comentários, a quantidade de pessoas que adoeceram emocionalmente porque se decepcionaram. Estavam decepcionadas porque confiaram e foram enganadas e foram traídas. Até eu comentei lá. Eu falei, você acha que é só você? Às vezes a gente distraidamente traz o adversário para dentro de casa. Traz aquele que nos tem como inimigo para a nossa mesa. Às vezes você se confunde, você chama de amigo quem trabalha contra você. O único que não nos abandona nunca, 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 em momento algum. E por causa dele, nós conseguimos sobreviver às decepções, às traições, perdoar e recomeçar, inclusive com os nossos irmãos. O único é Deus, o Deus vivo, não tem outro. É a Ele que você precisa recorrer. Ele sempre será para você um refúgio inabalável. A pior loucura que você pode fazer é você virar as costas para Deus, é você se desprender de Deus e achar que um ser humano, qualquer que seja ele, possa ser o seu arrimo, possa ser a sua proteção, possa ser o seu amparo, possa ser o seu abrigo. Muitos até querem, mas não conseguem ser para você isso daí. E muitos não estão nem aí, nem querem ser. Não se engane pelas aparências, porque o ser humano vive de aparências, infelizmente. Só Deus é verdadeiro, só Deus é a verdade. Mas Márcio, quando a gente vê isso, às vezes dá um desânimo, a gente começa a achar que todas as pessoas são falsas. Não, olha para você, e eu vou olhar para mim. Quanta coisa a gente gostaria de fazer e não consegue. Quantas vezes no momento de fraqueza, ou até de pecado, a gente abandona quem confiava na gente. Não é que a gente é mau, mas tem maldade em nós. Não é que a gente não tenha força, mas tem fraqueza em nós. Então, como é que você vai pôr a sua esperança e a sua confiança num ser humano que tem medo, que está perdido, que se equivoca, igual você? Não, sinto muito. Para ser a minha luz, a luz dos meus passos, a luz do meu caminho, a minha força, a minha salvação, a minha verdadeira esperança é o Senhor, o Deus vivo. E os irmãos, vamos caminhando juntos, vamos nos ajudando. Mas a confiança que eu coloco em uma pessoa humana, ela precisa ser limitada. Ela não é absoluta. Se você colocar sua confiança absoluta no seu marido, primeiro, isso vai ser um fardo pesado demais para ele carregar. Segundo, você vai se decepcionar. E não estou falando aqui de adultério. Estou falando aqui de, às vezes, seu marido não conseguir corresponder às expectativas, aos sonhos que você tem, ao amparo que você precisa, às delicadezas que você esperava de um homem. Se você confiar absolutamente na sua esposa, meu amigo, você está perdido. Porque não foi para isso que Deus colocou você ao lado dela e ela ao seu lado. Nós somos companheiros uns para o outro. Mas nessa caminhada nós temos que lembrar que nós lidamos constantemente com a realidade das fraquezas. Então nós nos ajudamos, o amparo de Deus muitas vezes nos vem pelas mãos das pessoas, muitas vezes, mas o nosso abrigo, o nosso refúgio, a nossa salvação é o Senhor. Outro dia eu conversava com um homem, até de igreja, de Deus e tal, mas eu fiquei chocado, porque ele estava desesperado, porque ele queria se associar a um grupo, né, para ele ter asilo quando ele tivesse velho. E ele disse: eu não tenho confiança nos meus filhos para cuidar de mim. E um homem que não está velho, 50 e poucos anos. E a mente dele lá na frente, se prevenindo,
porque a experiência dele com os filhos já apontava para ele um certo abandono. É triste isso. Eu fiquei com pena. É desesperador. E não é para tanto, porque dentro de uma família nós deveríamos nos ajudar mais e esperar a ajuda uns dos outros. Mas não é injustificável não, viu? A nossa confiança precisa estar em Deus. Quando eu confio em Deus e espero tudo dele, o que me vem pela mão dos outros é sempre motivo de gratidão e de alegria. Agora, quando eu espero dos outros, tudo que me falta é motivo para eu reclamar, para eu odiar, para eu detestar, para eu chamar as pessoas de ingrato. Não, com Deus, irmão. Se andamos com Ele, se olhamos para Ele e dele esperamos o nosso socorro, nós podemos estar certos de que Ele nunca nos desamparará. Deus nunca vai desamparar você. Olha, já faz tempo que eu estou na caminhada. Faz 38 anos que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. 38 anos, dos quais 33, já indo para 34 anos, eu estou dentro da Canção Nova. E eu afirmo para você, o que eu vou afirmar agora, para que você se anime, para que você se encoraje. Tem 38 anos que eu caminho com o nosso Senhor. Ele já caminhava ao meu lado. Mas tem 38 anos que eu me decidi por Ele e que eu caminho com Ele. E eu quero testemunhar para que você se anime nesta manhã, que nesses 38 anos, Deus nunca falhou comigo, nunca falhou. Nas maiores dificuldades, nas provas mais difíceis, na maior pobreza, na maior necessidade, o Senhor nunca me faltou. E eu já passei por tudo isso que eu estou falando aqui para você. Ontem, quando eu partilhava sobre os pensamentos perturbadores, pensamentos perniciosos, que quase enlouquecem a gente, partilha que eu falei que eu fiz lá no Instagram, marcio.mendecn. Quando eu falava dessas coisas lá, eu não falava da boca para fora não, eu falava do que eu vivi. Porque muita gente comentava lá assim, muita gente não, umas 4 pessoas comentavam lá, falar é fácil, fazer é que é difícil. É verdade. Fazer é sempre mais difícil do que falar. Isso não quer dizer que falar seja errado e que falar não aponte o caminho. Eu falei, mas eu também fiz. E fazer o que eu ensinei lá foi a minha salvação. E é claro que eu tive que recomeçar muitas vezes, e é claro que eu tive que lutar até eu domar esses pensamentos maldosos, loucos que vivem dentro da gente. Mas Deus não nos abandona nessa luta e pela graça de Deus a gente vence. Então eu passei pelas dificuldades, eu passei pelas provas difíceis, eu passei pelas pobrezas mais duras. Passei por grandes necessidades, passei. E o Senhor nunca me faltou, nunca falhou comigo. Então, por sua graça, eu aprendi a confiar nele. Foi por graça de Deus que eu aprendi a confiar no Senhor. E Ele tem sempre vindo em meu socorro. Então, eu tenho a alegria e a honra de falar bem do seu nome. Para mim, testemunhar o que nosso Senhor fez por mim na minha vida, isso é uma alegria e é uma honra. São Paulo, no momento de perigo e de grande sofrimento, né? Ali ele estava muito precisado, tinha necessidade de consolação e ele tinha necessidade de força espiritual, porque às vezes a gente pensa que a gente está cansado fisicamente, que a gente precisa de força física, às vezes precisa mesmo, mas muitas vezes não é disso que a gente está precisando. A gente está precisando de força espiritual, porque a gente se sente espiritualmente abatido. E São Paulo, num momento como esse, ele repetia para si, sabe, como numa jaculatória. Ele dizia: eu sei em quem eu pus a minha confiança. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. E Ele é poderoso para me guardar. Repita você também. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. E Ele é poderoso para me guardar.
Jesus está vivo, meu irmão. Jesus está vivo, essa é a nossa esperança. Se Deus der a graça da gente ir juntos à Terra Santa, eu quero mostrar para você a plaquinha que está lá na entrada do Santo Sepulcro. Na entrada do Santo Sepulcro tem uma placa escrita em algumas línguas, o grego é uma delas. E nessa plaquinha está escrito: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Já não está aqui, ressuscitou. A gente vai no Santo Sepulcro para ver o sepulcro vazio, porque Jesus não está lá, Jesus ressuscitou. O seu Deus é um Deus vivo, Jesus está vivo, e essa é a nossa esperança. Esperança para nós, esperança para as pessoas que nós conhecemos, esperança para as pessoas, inclusive, que nós somos tentados a desacreditar, porque tem pessoas das quais eu sou tentado a desacreditar. Você não? Não tem pessoa que você olha e faz um esforço para continuar acreditando nela? Eu tenho. Para essas pessoas, Jesus também é a esperança. Entenda uma coisa, para que isso seja a sua força nesse dia. Homens vêm e homens vão. Homens passam, líderes, mestres, pensadores, falam e trabalham por um tempo e então eles caem. A sua voz se cala. Pessoas que foram brilhantes na humanidade, chega um momento que eles caem sem voz e sem força, mas Deus permanece para sempre. Olha, até aqueles que são os queridos de Deus e que tanto bem nos fizeram. A gente lembra com saudade do Padre Léo, a gente lembra com saudade do Padre Jonas, a gente lembra com saudade do Padre Rufus, e poderíamos fazer aqui uma lista daquelas pessoas que nós amamos e que foram vozes expressivas, inclusive dentro da igreja. Mas também essas vozes passam, porque se despedem desta vida e entram na eternidade. O Padre Jonas pode ter ido, o Padre Léo pode ter ido, o Padre Rufus pode ter ido, mas o seu Deus não foi. Deus permanece para sempre. Os homens morrem, mas Deus vive. O Senhor vive. Eles são luzes acendidas. O ser humano é uma luz que se acende no momento, né? Às vezes a gente fica buscando brilhar, né? Eu quero ter o meu esplendor, mas essas luzes acendidas, mais cedo ou mais tarde, se apagam. O Senhor é a verdadeira luz, da qual os outros obtêm o seu brilho. O Senhor brilha para sempre. Então eu vou terminando aqui, afirmando isso para você. O maior tesouro que nós podemos ter é a permanente consciência da presença do Senhor Jesus. Qual é o seu maior tesouro? Estar consciente permanentemente de que Jesus está comigo. O Senhor está conosco sempre, em presença real, quer você sinta ou não, quer você mereça ou não, o Senhor está com você. Márcio, eu não mereço, o Senhor está com você. Márcio, eu tenho feito por merecer, o Senhor está com você. Márcio, eu sinto a presença de Deus, eu acredito, porque o Senhor está com você. Márcio, eu não sinto a presença de Deus, mas Ele é fiel e Ele está com você, ainda que você não sinta. Então, independentemente de como você acredita que Deus se manifestará, que às vezes você pensa que Ele vai se mostrar de uma forma e Ele se mostra de outra, mas uma coisa é certa, Ele está com você. Jesus precisa ser a casa dos nossos pensamentos, onde os nossos pensamentos vivem. Onde é que vai viver meu pensamento? No Senhor Jesus, não é? Então imagine o poder de oração de um homem ou de uma mulher que toda vez que a sua cabeça se vê desocupada, ele pega os seus pensamentos e volta-os para Jesus. Imagina a força de oração desta pessoa. Imagine a força de oração daquela pessoa que quando está sozinha, na rua, sozinha no seu quarto, ela fala até mesmo em voz alta com o Senhor. Não importa onde ela se encontre, ela conversa com Deus
Todas as vezes que os seus pensamentos se desocupam do que ela está fazendo, essa pessoa volta o seu pensamento para Deus e conversa com o Senhor como um amigo conversa com outro amigo, porque ela sabe que a presença do Senhor é real. Tão real é a presença do Deus vivo. Vamos nos colocar na presença dele nesse momento? Eu tenho feito um convite para muitas pessoas, porque nós vamos, muito em breve, nós teremos a alegria, a graça, nós teremos a graça de viver uma preparação para a nossa quaresma. E o Senhor nos inspirou que o nosso itinerário espiritual, que vai ser a nossa direção nessa quaresma deste ano que já começou, será esse livro, Na Presença do Deus Vivo. Ele é o Deus vivo. Você gostaria de mergulhar na presença desse Deus juntamente conosco? Então hoje é um tira-gostozinho para nós, mas os dias que virão, acompanhados por esse roteiro, nós vamos mergulhar na profundidade desta amizade de Deus. Nós vamos nos abandonar nos seus braços para que Ele nos purifique, para que Ele nos cure, para que Ele abra os nossos olhos e nos dê perspectiva de vida, que Ele venha trazer vida nova para nós que estamos tão necessitados. Você aceita fazer esse caminho na presença do Deus vivo? Então vamos nos colocar em oração agora também na presença dEle. Daniel foi flagrado em oração, porque confiava em Deus, vencendo as afrontas em oração que eu e você, especialmente neste dia, aproveitando a providência e a graça para este dia, sejamos flagrados, sejamos encontrados em oração. Assim os leões não nos vão devorar, assim só o fogo do amor de Deus será capaz de nos consumir. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. É o Senhor que nos guarda. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Essa música diz muito forte pra gente, como é bom sentir o seu amor tocar em mim. Quantas vezes, como o Márcio diz, o Senhor estava comigo, eu que não estava com o Senhor. Nós queremos pedir nessa hora, ó Deus, que nós possamos ter a sensibilidade, nos desligando de tudo aquilo que não é teu, para perceber o teu amor tocar em nós. Para que eu e você possamos dizer, diante de qualquer dificuldade, diante de uma enfermidade, de uma situação no matrimônio, com os filhos, qualquer situação, dizer, como São Paulo, eu sei em quem eu coloquei minha confiança. E Ele é poderoso para me proteger, para me salvar, para me guiar. E assim eu quero pedir a Flávia que traga o testemunho, porque como diz Santo Agostinho, as palavras convencem, os testemunhos arrastam, não é isso, Flávia? Exatamente. É no Senhor que eu confio e nada temo. É que essa verdade
alimente o nosso coração, como alimentou o coração desta querida que aqui eu vou ler. No Instagram ela deixou um testemunho bem bonito que é efeito dessa força da palavra, que na Canção Nova os programas eles acontecem ao vivo e tem as reprises. E a palavra ela é tão forte que no momento que ela está sendo proclamada ao vivo, ela tem o seu efeito e o Espírito de Deus traz esse efeito nas reprises, como foi no caso desta querida, que o nome dela é Nanda, e ela diz: bom dia, bancada linda, me chamo Fernanda e eu quero dar o meu breve testemunho. Todos os dias ao chegar do trabalho, por volta das 19h30, eu assisto o programa. E ontem, na hora da oração, após a partilha da palavra, eu pedi ao Espírito Santo que me curasse de uma dor na perna que estava sentindo desde domingo, uma dor inexplicável, principalmente no período da noite. E ele me deu essa graça, esse presente. A dor simplesmente desapareceu, eu consegui dormir, vim trabalhar sem dor. Obrigada por fazerem os nossos dias serem melhores. Vocês são luzes em nossas vidas. Deus abençoe imensamente a todos vocês. Assim como esse testemunho, Elisa, Márcio, muitos aqui agradecendo, desejando um feliz ano novo para você, Márcio. Muito obrigado. Muito feliz. O Márcio está na bancada, o Márcio está na bancada. Muitos pedindo oração, nós nos colocamos aqui na presença de Deus, sempre rezamos também por cada um de vocês. Tenho certeza que vocês estão aqui no coração de Deus. Também eu mando um abraço carinhoso para a Ana Cristina, lá de Belém, do Pará, que ontem participou conosco. E um último recadinho aqui é o da Meire, que também partilhou conosco aqui no Instagram. O nome dela é Meire Mendes, ela é de Guaíra, São Paulo, e ela está fazendo aniversário hoje. Ela falou assim: olha, eu já fiz o meu Pix aniversário. Então, muito obrigada, parabéns, Deus te abençoe. Parabéns a todos os aniversariantes, todos que também celebram o dom da vida hoje. E fica o convite também para você fazer o seu Pix aniversário. É isso então, aí. Colabore com a Canção Nova e tenha certeza, nós estamos agradecidos também pela sua vida e pela sua ajuda. Ô Meire, um beijo para você, querida, feliz aniversário, que Deus continue te abençoando através da sua palavra. E eu quero aproveitar aqui para poder fazer essa indicação, já tinha começado e vou completar. Quero pedir a você que está nos acompanhando agora, tenha esse livro na sua casa. Tenha esse livro com você, ele será um bem muito grande para você, mas será um bem para as pessoas da sua casa. Porque assim como às vezes a gente leva veneno para os ambientes que a gente está e acaba intoxicando todo mundo, não é? Quando a gente leva uma coisa boa, sem a gente perceber, isso também vai alcançando a todos. Quando você menos esperar, vai ter gente encontrando salvação de Deus nas páginas deste livro. Ele será o nosso companheiro durante esses 40 dias que nós vamos viver na presença do Deus vivo. Cada dia vai tratar de uma realidade que eu tenho certeza que diz respeito a você ou a alguém que você ama, mas vem para curar, vem para pegar pela mão e levar rumo à saída. E eu quero que você faça esse retiro conosco, por isso estou te fazendo esse convite. Você pode adquiri-lo através da nossa loja, loja.cançãonova.com. A gente sempre diz isso aqui no Sorrindo para a Vida, eu cedi todos os direitos autorais deste livro à Canção Nova, então nenhum centavo vem para mim. Eu o divulgo porque eu sei que ele será um bem para você. Esse livro não foi feito para ajudar o projeto Dai-me Almas, para arrecadar dinheiro para a campanha, é porque é evangelização, é Deus nos curando e será um bem para a sua vida, tá certo? Sei que depois muitos vão perguntar também, qual é o nome daquele livro infantil que você falou na hora da pregação, não é? Então, para ajudar aqui a Flávia, que senão ela vai ficar respondendo lá um monte de perguntas, é este livro aqui que se chama Para Vencer o Medo e Derrotar o Dragão. Gente, uma delícia para ler. Até adulto compra para si, não é? Mas foi escrito para ajudar as nossas crianças a entenderem que a palavra de Deus é cura e libertação para elas também, tá certo? Para vencer o medo e derrotar o dragão. loja.cançãonova.com, é só entrar e fazer o pedido. Inclusive, no loja.cançãonova.com, estamos na Semana da Gratidão, tem frete grátis. Oh! Aproveite lá, que tem frete grátis aí com os valores. Só você entrar no site que você vai ver todas as informações
e ser beneficiado também pelo frete grátis. Agora ficou bom. E gratidão a você também, gente, porque eu estou olhando aqui, ontem nós estávamos com 3%. A gratidão é imensa, porque nós alcançamos 9% do projeto Dai Minha Alma. Graças a Deus. Olha que Começando bênção. bem o nosso mês de janeiro, nosso ano, não é verdade? Começando bem, e eu quero até dar uma dica para você, porque nós temos a opção do Pix recorrente, Márcio. Então, a pessoa pode aproveitar agora em janeiro e já programar o seu Pix. Todos os bancos têm essa opção. Então, você pode programar até 12 meses. Já programe agora, de janeiro a dezembro, o seu Pix. O valor que você puder ajudar a Canção Nova, com certeza, será muito bem-vindo para essa campanha. Porque testemunhos como os que a Flávia trouxe, partilha como que o Márcio trouxe, um programa como esse, acampamentos, este final de semana, Revolução Jesus, esperando por você, tudo isso só acontece porque você ajuda essa obra. O Márcio dizia que nós não fazemos uma televisão como no formato comum das outras TVs. Nós evangelizamos através da TV. E você é um evangelizador com a Canção Nova, quando você nos ajuda. Então, eu convido você a entrar agora no clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com. Nós temos diversas formas para que você possa se tornar um sócio e ajudar a Canção Nova a continuar com essa linda missão de evangelizar, porque sozinhos nós não vamos conseguir, mas com a sua ajuda, com a graça de Deus, o evangelho chegará a tantas pessoas, chegará a nações. O Márcio também estava dizendo de levar para sua casa os produtos. E às vezes nós conhecemos pessoas que querem que os filhos mudem de vida, que o esposo mude de vida e até mesmo, né? A pessoa mesmo muda de vida. Mas ela acaba adquirindo produtos e levando para sua casa, enchendo a sua casa, assistindo ali conteúdos que de fato não favorecem a essa mudança. Então, a dica para você é: entra no loja.cançãonova.com, adquira os nossos produtos, são produtos que evangelizam. Como a Flávia disse, nós estamos na Semana da Gratidão, frete grátis para você. Entre lá na loja, escolha os seus produtos. De forma especial, nós queremos indicar aqui esse livro, Na Presença do Deus Vivo, para que você possa viver essa quaresma na presença do Deus vivo e a partir da quaresma, Márcio, toda a vida na presença desse Deus que é vivo e eficaz na vida de todos nós. Você disse tudo, não é? Porque esse livro vai ser o nosso companheiro na quaresma. Mas ele não é só para a quaresma. Ele é para todos os dias da nossa vida e você vai ficar muito, muito agradecido por isso. E uma coisa boa é que a boa semente da palavra de Deus e de toda a boa obra que a gente faz dá frutos em muitas direções. Quando você adquire qualquer material de evangelização na Canção Nova, o valor que você investe na compra se transforma em evangelização, porque a Canção Nova não tem patrocinadores comerciais, não tem empresas que pagam pelos nossos intervalos, não é por esse dinheiro que a gente se mantém no ar. Mas aqui a evangelização gera evangelização. Então, quando você adquire qualquer material de evangelização que vai fazer bem para você, que vai trazer salvação para a sua vida, que vai trazer aquela resposta que você espera tanto tempo de Deus para você, esse dinheiro vai manter a evangelização no ar, chegando a muita gente que nem mesmo tem condições de comprar um livro, mas que por causa da sua doação ou por causa de um material de evangelização que você adquiriu, essa pessoa pode sintonizar a Canção Nova e acolher a palavra de Deus, pode ouvir a Rádio Canção Nova. Tem a liberdade de entrar no smartphone, entrar ali no CN Plus, que é como se fosse a nossa Netflix, nosso streaming, e você tem acesso a toda a nossa programação gratuitamente. Está tudo lá, on demand, para você assistir o que você quiser, na hora que você quiser, livros para ouvir, filmes, pregações, shows, acampamentos de oração inteirinhos, aqueles pregadores mais queridos e que hoje já não estão conosco. Mas você falou do Padre Léo, eu gosto tanto dele, mas só segunda-feira. Não, querido, se você entrar no CN Plus, está tudo lá para você. Entra agora, é gratuito. Sua inscrição não tem mensalidade, gratuito. É só baixar o aplicativo e se inscrever. CN Plus, é assim que se escreve, tá certo? E como é que você mantém uma obra como essa?
adquirindo os materiais de evangelização E sendo sócio. sendo sócio evangelizador e colaborando. Hoje, nossa indicação especial para você é o Pix, pix.doação@cançãonova.com. Aí quem é sócio, quem não é sócio, pode ajudar por esse meio. Márcio, eu gostei do que a Flávia falou, que a gente tem a oportunidade de ser sócio, eu não sou. Como é que eu faço para me associar a esta obra de evangelização junto com vocês? É a coisa mais fácil e mais feliz desse mundo. É só você entrar aí agora em clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com e clicar lá, quero ser sócio. Tá bom? Mesmo você que não é sócio, você pode nos ajudar, como bem disse o Márcio, pix.doação@cançãonova.com. Nós vamos ficando por aqui, mas você não saia daí, porque a sua ajuda faz essa obra evangelizar 24 horas por dia. Gratidão, Flávia. Obrigada, Lídia. Gratidão, Márcio. Obrigado, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada, Ana, Sapo. Muito obrigada a Cid, a nossa diretora, e a toda a equipe, os cinegrafistas. Que Deus abençoe a cada um e que nós possamos continuar o nosso dia sorrindo para a vida.